came in from the city, walked into the door. I turned around when I heard the sound of footsteps on the floor. Loud, just like addiction. Now I'm hooked on you. I need some time to get it right. Your love's gonna save me. No filme A Sexta Parte do Mundo, que comentamos na última aula, que a sexta parte do mundo é justamente o território ocupado pela União Soviética, né, 1/6 das terras do mundo, ele vai colocar esses tijolos todos juntos, como uma espécie de travejamento generalizado e dinâmico, porque, como eu disse, são quinoestruturas, são estruturas feitas de movimento, são imagens em movimento. Todas essas imagens em movimento se conectando, as culturas, os climas, os vários tipos de produção, as várias classes sociais, os vários povos da União Soviética, né? Essa multiplicidade de paisagens socioambientais que entra num grande metabolismo, num grande funcionamento conjunto e que tem os seus ritmos próprios, que tem a sua fluência nova dada por esse grande agenciamento maquínico. E o Vertov, nesse filme, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa concepção numa prática da montagem, que é a prática do agenciamento das imagens em movimento, que vai levar a montagem orgânica griftiana, que vai levar a montagem kulechoviana, soviética, a um ponto de vertigem. Porque nesse filme, tudo se conecta a tudo. Como se todas as imagens estivessem em relação com todas as outras imagens. Ou seja, fios invisíveis complicam cada imagem com as outras imagens, por todas as faces e em todas as partes. Evidentemente que esse processo da montagem, ele vai gerar uma outra concepção de realismo, ele vira o conceito de realismo, né? Uma objeção poderia ser, como ele é realista se ele tem uma multidão de planos, né? Ele tem milhares e milhares de planos, você tem cortes muito frequentes e uma justaposição de elementos que no espaço físico, geográfico, né, dentro de uma geometria espacial, se encontram muito distantes. Porque ele reagencia, né? Ele muda o próprio conceito de espaço. Ele vence as distâncias e ele abole as fronteiras. E não faz isso dissolvendo todas elas. Não, ele reconecta o conjunto dentro de uma geometria dada pelos dinamismos espaços-temporais, ou seja, por uma geometria que não respeita mais as distâncias e que não se submete mais às fronteiras físicas. E nesse sentido é que o Vertov entende, olha, esse é o olho que corrige, esse é o olho que amplifica e esse é o olho que multiplica. E é isso que a industrialização soviética, a revolução que agencia homem e máquina, ela produz. Um olho não humano, um olho que está nas coisas, um olho que está na própria matéria, porque essa matéria é uma matéria fluente, é uma matéria dentro de um metabolismo humano-industrial ou sociotécnico, neurosemiótico, que o cinema passa a trabalhar. Então, vejam como dentro do cinema dialético, forma, conteúdo, meio e fim, enfim, tudo isso vai se revezando e vai gerando um circuito onde um corre atrás do outro, onde você não tem mais como discernir exatamente qual é o programa, ou qual é o processo e qual é o produto. Tudo está dentro desse turbilhão, desse inconsciente maquínico que o Vertov realiza. E nesse sentido, o Vertov, para o Deleuze, ele realiza o programa de matéria e memória do filósofo Bergson, porque para o Bergson a filosofia ela tem como tarefa superar o ser humano, ir além das coordenadas da existência humana, superar a percepção humana. E o Vertov, para o Deleuze, consegue, ele constrói 1 milhão de olhos que são imanentes a um processo material, a essa realidade ultradinâmica da União Soviética. Ou seja, um olho que está nas coisas e um olho que transforma essas próprias coisas. E nesse sentido que o Deleuze entende que se constrói uma imagem-percepção objetiva. A imagem-percepção objetiva não é a imagem-percepção de um ponto de vista externo a ela própria, de um ponto de vista do criador ou do espectador ou da própria câmera. A imagem-percepção objetiva ela é criada, ela é construída, ela é um ato de criação.
e as imagens subjetivas, imagens parciais, as percepções que têm ponto de vista, é que serão deduzidas de uma imagem percepção objetiva. A imagem percepção objetiva, nesse sentido, sobre-humana, ela é anterior ontologicamente às imagens subjetivas que dela podem ser derivadas, que podem ser inferidas. Ou seja, os vários pontos de vista do cineasta e da câmera nesse filme, e aí são muitos mesmo, eles são uma derivação desse olho que está por toda parte e que a montagem é que atrela as suas relações. É a montagem que faz essa ligação de todas as imagens com todas as demais imagens. A Sexta Parte do Mundo, ele é um filme de 1926 e o ponto máximo, a extremação da escola da montagem vertoviana e, portanto, da escola soviética de montagem, da escola dialética, porque para o Deleuze, o Vertov é aquele que levou mais longe, mais radicalmente essa proposta. Por isso ele consegue romper, ele consegue estilhaçar e escapar da gravitação griftiana e fazer uma montagem para além do orgânico e atingindo assim uma espécie de sublime, né? Nós tínhamos visto em outras aulas que o cinema clássico francês, na medida em que ele não é na medida em que a montagem, né, o agenciamento das imagens em movimento não é orgânica, mas sim mecanicista ou cinética, ele produz um tipo de sublime, que é o sublime matemático. A escola expressionista alemã, que da mesma forma tem uma montagem não orgânica, é inorgânica, é em busca das forças não orgânicas, das forças sinistras, né, da luta da treva e da luz, e produzem um outro tipo de sublime, que é o sublime espiritual. O Vertov, por dentro da escola soviética, mas ultrapassando ela, e portanto Kuleshov e Griffith, produz um terceiro tipo de sublime, que é o sublime material, que é um materialismo absoluto, que é o materialismo das imagens em movimento, onde a matéria passa a ser esse puro dinamismo, passa a ser uma espécie de movimento gasoso, uma nuvem de moléculas que se agita como um turbilhão em todas as direções, como uma chuva de átomos, como uma espécie de estática material, onde se tem movimentos muito rápidos, velocidades muito altas e transformações muito intensivas. É o que o Deleuze vai chamar de agenciamento maquínico das imagens em movimento ou sublime material. Onde que o Vertov atinge esse processo e, portanto, culmina com o estilo de todo esse período e de toda essa escola soviética? No filme de 1929, O Homem com uma Câmera, O Homem com Sua Câmera, que é um filme que o Vertov ele mostra tanto no começo um mundo, uma cidade deserta, sem o ser humano, sem ainda o movimento, somente a montagem. Depois ele mostra a mobilização dessa cidade, insere nela o homem com a câmera, depois ele vai para a sala de edição, ele vai mostrar os processos de montagem, explicitando as operações do montador, explicitando a edição, e por último vai mostrar a exibição do filme. E portanto, um terceiro momento que é depois da rodagem, que é a exibição, a projeção do filme com a presença dos espectadores. E aí, entre esses vários movimentos, há uma gama grande de estratégias de acumulação de movimento, quantitativas, de aceleração, de desaceleração, né, de ralentis, sobreimpressões, montagem dentro do plano, as paradinhas do Vertov. E em alguns momentos desse filme, O Homem com uma Câmera, aparecem os fotogramas do Vertov. Aparece o congelamento da imagem. Aparece justamente um destacamento daquele elemento antes da rodagem, antes da viragem, né, da fita, da película, da passagem dos frames, ele volta para uma unidade estática, para um fotograma. E aí você poderia falar, isso é uma regressão para a fotografia? O Vertov aqui ele é retrocessionário? Não. Por quê? Porque é justamente quando ele descende ao fotograma
que dentro de um filme, né, dentro de uma duração qualitativa contínua, né, uma continuidade incessante, ele mostra os pontos de inversão do movimento. Ele mostra os pontos de modificação da imagem. Ou seja, ele busca um elemento mínimo que justamente marca uma diferenciação interna à imagem em movimento. Ele vai atrás de um elemento genético do movimento. O que significa isso? Para o Deleuze, o movimento ele está sempre entre. O movimento ele não pode ser apreendido diretamente num espaço, ou numa fotografia, ou numa percepção estática. Eu só consigo apreender o movimento na continuidade, ou seja, extraindo da continuidade os elementos diferenciais que determinam o regime de movimento. Então, o fotograma ele tem um antes e tem um depois. Ele tem duas séries. Qual é o efeito do plano fotograma que o Vertov introduz? É justamente mostrar o momento em que duas séries, ou seja, duas sequências de imagem em movimento, dois blocos de duração, se relacionam sem que haja necessidade de um elemento comum, sem que haja necessário um terreno que poderia ser um terceiro que mediria ou que permitiria a comunicação entre esses dois. O intervalo, o que fica entre, é justamente um clarão de intensidade. É o que comunica a série heterogênea. É esse choque, essa centelha que aparece quando as duas séries elas se encostam e há uma dupla captura. Uma série captura um pedaço da outra. Há uma captura entrecruzada e assimétrica, porque cada uma, ao assimilar um pedaço da outra, leva a transformações e reconversões que não são semelhantes ao que acontece do outro lado. Então as séries se comunicam na diferença mesma. Esse choque, esse ponto mínimo, esse desvio mínimo da passagem das séries é o intervalo e é justamente o que o Vertov filma quando ele filma o fotograma. Esse bloqueio, essa paradinha, essa espécie de glaciação da imagem. O Vertov ele se inspira nesse aspecto num filme de 1924 do cinema clássico francês, do René Clair, que se chama Paris que Dorme. No filme Paris que Dorme, a cidade de Paris é congelada. Todos são petrificados nas suas posições, menos alguns personagens que, por uma ocasião particular, escapam desse congelamento. Então eles passam alguns dias na Paris completamente paralisada. E aí vão brincando. É um filme bastante lúdico, bastante cômico, inclusive, porque eles vão brincando no mundo todo parado, ou seja, no mundo onde o ser humano ele desaparece, ele fica estático. E mais à frente no filme nós descobrimos que o motivo disso foi um invento de um cientista maluco que criou um raio paralisador e que paralisou quase toda a cidade. E é justamente isso que o Vertov pega. Olha, quando nós paralisamos o movimento e temos uma série, duas séries, uma anterior e uma posterior, quando eu paraliso, eu consigo captar a descarga elétrica, o raio, essa energia, essa intensidade, esse clarão que se situa no entre. E, para o Deleuze, é justamente esse clarão o que permite a mudança da percepção, a passagem de um regime perceptivo para outro regime perceptivo. Embora ele não possa ser percebido, ele é o que garante toda a mudança da percepção. É o imperceptível que devém à percepção alterada. E nesse sentido, o Vertov consegue que nós vejamos esse invisível, que percebamos esse imperceptível. Isso para o Deleuze é um ponto muito alto, um ponto de altíssima determinação formal e material do cinema clássico, com Vertov. Então, se podemos dizer que o Vertov ele rompe com todos os limites e vai até essa situação vertiginosa do seu cinema, e especialmente nesse filme de 1929, que é Um Homem com uma Câmera, ela se baseia em 3 ultrapassagens. Uma primeira ultrapassagem é a que vai da mobilidade de câmera para a montagem maquínica. Ou seja, é a composição não só de uma câmera que se situa em qualquer ponto do espaço, mas uma montagem que vai lançar essa câmera a qualquer local, mesmo que por distâncias enormes e por vencendo obstáculos intransponíveis, mesmo mudando a proporção relativa das coisas, agigantando
determinados elementos ou miniaturizando outros, o que obviamente depende da montagem. O segundo ultrapassagem é do movimento para o intervalo, ou seja, das coisas que se movem para o movimento enquanto tal, para o movimento absoluto, para o movimento real, aquilo que não pode ser percebido, mas é a única coisa que permite que percebamos o que quer que seja. E por último, da imagem para o fotograma, de uma imagem movimento para o plano fotograma, que é uma inovação propriamente vertoviana. E aí poderíamos comparar, fazer uma análise comparativa do Vertov com Eisenstein, que é um outro grande nome, uma figura de proa da escola soviética. Por que o Vertov estaria além, seria mais radical dentro do regime da imagem em movimento do que o Eisenstein? Inclusive e existe uma disputa interna entre os dois, existe uma rivalidade saudável entre Vertov e Eisenstein. Depois os dois vão sofrer, né, os confinamentos, as pressões do stalinismo, os dois indistintamente são considerados formalistas, mas o Eisenstein chega a comentar do Vertov, escreve num texto que o Vertov estaria fazendo palhaçadas formalistas, seriam inacessíveis para as massas, seria um cinema que não teria apelo e que, portanto, não alcançaria a população soviética, as pessoas não estariam preparadas para esse cinema. Essa mesma acusação depois será lançada para Eisenstein, porque o partido, o Proletkult, eles vão cobrar dos cineastas filmes que sejam, entre aspas, acessíveis, né? Uma espécie de pedagogia do oprimido que reduz o outro a um ser incapaz de compreender um novo regime de funcionamento do real, e que, portanto, vão cobrar dramas, vão cobrar melodramas à americana, histórias bem mais simples e representativas. Mas Eisenstein atribuía isso ao Vertov, ironicamente. E o Vertov respondia, olha, negativo, nós não precisamos de um novo olho para ver pelas massas, de uma consciência das massas. Nós precisamos de 1 milhão de olhos. Nós precisamos de um novo conceito, de uma multidão que não se reduza a uma unificação da visão, mas uma visão descentrada, uma visão acentrada, uma visão multitudinária inscrita nas próprias coisas. Então a dialética em Eisenstein ainda é uma dialética humano-natureza. Ainda existe, mesmo porque o Eisenstein ele investe um elemento pático ou patético, ou seja, existe um patos que através da montagem de atrações ele tenta impregnar nos seus filmes. E por isso dá um soco, né? Mobilizar o espectador, manter a atenção presa, manter ele envolvido no filme. E o Vertov entende que isso ainda é uma dialética entre humano e natureza. É necessário que humano e natureza sejam colocados um no outro, né? O natural no humano e o humano no natural em busca de uma nova síntese, em busca de uma nova realidade. Uma natureza que não é indiferente e um homem que não está separado. Mas para o Vertov, a dialética ela é colocada dentro da própria matéria, interna à própria matéria. Ou seja, uma percepção não humana e um super-humano para o futuro. Um super-humano onde a máquina passa a governar, mas a máquina não só no sentido de algo externo, mas a máquina que passamos a ser enquanto metabolismo. A máquina na qual esse grande autômaton, né, que o Marx comenta no fragmento sobre as máquinas, no qual passamos a estar engrenados, a nossa própria subjetividade. Ou seja, uma comunidade material de imagens e um comunismo formal que está preso na própria matéria. É uma concepção realmente bastante radical e bastante inovadora para a própria Revolução Soviética, para a própria ideia de construção de uma nova sociedade, que não vingou, e que foi, que ainda é um cinema do futuro, que ainda não atingiu a sua plena realização. Nesse sentido, o Vertov ele vai além do estado fluido e além do lirismo aquático da escola francesa. Ele vai até o grão da matéria. Ele vai até a imagem matéria, a percepção gasosa ou plasmática dessa matéria superaquecida, dessa nuvem de átomos e nuvem de moléculas, de grânulas em constante agitação. É o cineasta mais radical da imagem e percepção, segundo Deleuze.